O texto bíblico de Marcos, capítulo de número 12, verso de número 41, diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por aquilo que o Senhor fez até aqui. Como fomos edificados através dos nossos irmãos em adoração. Obrigado por nos dar a oportunidade de semear, de entregar, de devolver daquilo que o Senhor tem nos confiado, colocado em nossas mãos, prosperado a nossa vida. E obrigado por essa mesa que o Senhor coloca diante de nós também nesse momento, por meio da sua palavra. A começar de mim e todos os meus irmãos, possamos estar sensível à tua voz. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor alinhe as nossas motivações, que o Senhor transforme a nossa mente, para que ao findar desse culto, nosso coração possa pulsar ainda mais forte pelo Senhor e pela sua presença. Desde já nós devolvemos somente o teu Filho Jesus toda honra, toda glória e todo louvor. Amém e amém. A oferta da viúva, é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Irmãos, verdadeiramente eu creio que nós servimos um Deus que é soberano. E de alguma forma nós percebemos na Bíblia um convite a descansar nessa soberania de Deus, a verdadeiramente não termos nenhum tipo de ressalva, de receio, diante da nossa entrega, diante da nossa vida, diante de quem nós somos, diante do que fazemos, diante do que temos. É como se diariamente Deus ele insistisse, dizendo: confia, entregue. E de alguma forma, todos os dias, eu e você criamos alguns receios de entregar tudo aquilo que temos a Deus. E é diante dessa soberania que esse texto ele me chama a atenção. Nessa última semana, tanto ele falou ao meu coração, e eu sinto muito forte em compartilhar algumas aplicações por meio desse texto, que numa leitura simples, objetiva, nós conseguimos perceber aquilo que Deus deseja falar. Mas eu quero trazer aqui alguns pontos para nossa reflexão. O verso de número 41 diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. A primeira coisa que o texto me chama a atenção
é que nós servimos a um Deus observador, a um Deus que não está falando o tempo inteiro, a um Deus que não está fazendo o tempo inteiro, mas um Deus que em determinados momentos Ele está sentado observando o que eu faço e o que você faz. Porque criamos um estereótipo de Deus, que o tempo inteiro Deus está fazendo alguma coisa, está tocando em alguém, está trabalhando de alguma forma, operando em alguém. Mas nós percebemos no texto bíblico que existem alguns momentos que Deus para, que Deus se assenta e que Deus observa. Faz parte da sua soberania. Faz parte daquilo que Ele deseja encontrar em nós, faz parte da sondagem de Deus, faz parte daquilo que Ele deseja ver. Porque esse Deus, Ele ensina, a gente aprende, culto após culto, o Espírito Santo fala, Ele tem liberdade no nosso meio, e em alguns momentos, entre um ensino e outro, Deus para, e Ele observa se de fato nós aprendemos, Ele observa se de fato nós estamos executando aquilo que Ele tem nos ensinado. Um Deus observador, um Deus que quer olhar para o meu e para o seu coração, um Deus que quer sondar as nossas motivações, um Deus que é soberano e Ele consegue enxergar além do nosso corpo, mas no mais profundo do nosso coração e perceber as nossas intenções, e esse Deus está ali no seu trono nos observando. É isso que Ele fez. Os discípulos estavam ali, os ricos estavam ali, a viúva pobre estava ali, muitos cruzavam o lugar aonde ele estava, e Jesus se assenta em frente ao lugar de entrega e observa. A primeira característica que eu quero firmar no seu e no meu coração é essa figura de um Deus que contempla, de um Deus que observa, de um Deus que sonda, de um Deus que está de olho, de um Deus que está em todo lugar, de um Deus que é onipresente, de um Deus que é onisciente. É a primeira figura que eu quero que você observe e que você reflita a respeito das suas ações. Existe um Deus que está nos olhando o tempo inteiro, nos observando, sondando o nosso coração e vibrando e torcendo para que sejamos aprovados. Ele não torce para sermos reprovados. O desejo de Jesus é que o coração dos ricos fossem como o da viúva pobre. O desejo de Jesus é que todos fizessem com a mesma intenção daquela pobre viúva. Ele fica na torcida. Eles aprenderam, agora eles vão colocar em prática. Eu me lembro do dia que eu falei isso ao coração dele, no coração dela. É a hora dele tratar a esposa bem, é a hora dele fazer a minha obra. E ele senta e ele observa. O texto traz essa certeza para nós. O texto vai dizer que enquanto Jesus, assentado, observava, muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor,
Isso também traz algumas certezas ao nosso coração, de que Jesus não faz acepção de pessoas no que tange a entrega. Jesus não exclui, Jesus não segmenta, Jesus ele não escolhe. Todos têm acesso, todos têm a oportunidade de serem aprovados, todos têm a oportunidade de agradar o coração do Senhor, todos têm a mesma oportunidade. Tem gente que diz não, mas para fulano servir a Deus é mais fácil. Ele nasceu em um berço de ouro, para ele é mais fácil glorificar a Deus. Não, o texto vai dizer que não é sobre o que tem, é sobre a entrega que dá. Ele não exclui. Se for para Jesus, você pode aplaudir. Todos têm acesso. Todos estão convidados a fazer parte da obra, todos estão convidados a semear, todos estão convidados a entregar, todos estão convidados a comer da mesa, a partir do pão, a beber do cálice, todos estão convidados. Quem é preconceituoso somos nós. Quem segmenta, quem faz com que a igreja seja homogênea para um grupo de pessoas somos nós. Deus não é. O evangelho, ele não nos propõe ou não nos coloca numa posição de superioridade, ele nos convida a uma posição de serviço. E Jesus observando. Quem? Todos. Todos tinham acesso àquele lugar. Não é privilégio de alguns. Não é sobre o que você tem, aonde você mora, não. Não é. Eu me lembro, e eu já contei esse exemplo aqui algumas vezes, e isso me marcou e sempre vai me marcar. E todas as vezes, irmãos, isso vem ao meu coração para que o Senhor preserve o meu coração em humildade. Eu me lembro que eu fui visitar uma líder nossa aqui da Matriz, em uma periferia de Belo Horizonte, lá perto da casa dos meus pais. E aquela líder tinha um pequeno grupo na sua casa. Era uma jovem aqui da igreja. Tinha formado na UFMG em enfermagem. O seu pai estava preso. A sua mãe era viciada. Ela saía do hospital, ela chegava em casa numa quinta-feira, no dia do seu GC, e ela já pegava os seus irmãos mais novos, um de 11 e um de 12 anos, que estava na rua começando a vender droga. Ela chamava para dentro de casa, ela fazia janta para eles, ela dava banho. Quando ela chegava em casa, estava a mãe dela drogada, completamente nua, com homens dentro da sua casa, no sofá, em um barraco de 2 cômodos. Ela mandava aqueles caras embora, ela levantava a mãe dela, ela dava banho na mãe dela, ela fazia um prato de comida para sua mãe, ela colocava a mãe dela para deitar, ela pegava um balde de água, ela jogava naquele chão batido de terra para não ter poeira no seu GC. Ela pegava alguns tijolos e de 2 em 2 eram as cadeiras do seu GC. Aquela água gelada num pet de 2 litros, ela tirava da geladeira e colocava numa mesa com um pacote de biscoito, água e sal. Ela tinha passado numa papelaria
comprado 2 cartolinas, porque ninguém do GC dela tinha violão ou cantava. Ela pegava uma cartolina, um canetão, e ela escrevia a letra da música do GC. Ela colocava naquela parede de tijolos não rebocado, para que as pessoas lessem naquela cartolina a letra da música, porque não tinha uma televisão, não tinha um ministro de louvor, não tinha um violão. E dava 8 horas, aquele barraco enchia. E ela cheia de autoridade, eu me lembro que ela virou para mim, falou: pastor, você quer falar? Eu falei: não, irmão, eu estou aqui só para me receber. Eu já tinha sido completamente constrangido, eu tinha chegado meia hora antes, eu sabia a história dela. Todos têm acesso. Não é sobre o que tem, é sobre o quanto entrega. A nossa entrega a Deus, o nosso coração diante de Deus. Eu disse para ela: toda quinta-feira é a mesma coisa. Ela falou: não, pastor, todo dia é a mesma coisa. A diferença é que quinta tem o GC, mas todo dia eu chego cansada do hospital. Eu saio de casa às 5 horas da manhã. Eu trabalho em 2 hospitais. Eu saio do serviço quase 6 horas da tarde. Eu chego em casa, eu pego os meus irmãos, eu levanto a minha mãe, eu faço janta, eu dou banho neles, eu ensino para casa, eu faço tudo, pastor. Mas eu tenho prazer de ser um pilar dentro da minha casa, na propagação do evangelho. Mas em algum momento você não sentiu vergonha de abrir esse barraco de 2 cômodos para se tornar um GC? Pastor, eu vou colocar diante do Senhor o que eu tenho. Eu não tenho muito, e não é sobre o quanto eu tenho, é sobre em qual mão eu coloco. E o que eu tenho está nas mãos do Senhor. Pode ser pouco, mas está nas mãos do Senhor. E eu creio que a minha mãe será liberta, o meu pai vai conhecer o Senhor no presídio, eu creio que os meus irmãos conhecerão o Senhor. O texto vai dizer que Jesus observa, e o texto vai dizer que todos tinham acesso. Jesus então, ele chama para si os seus discípulos, e Jesus declara: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. Mais 2 aplicações nesses 2 últimos versos, e eu quero orar por você. Primeiro, Jesus, ele chama os discípulos, e sem nenhuma sombra de dúvida, Jesus afirma. Ele não tem dúvida. Ele não joga na mesa para saber a opinião dos discípulos, ele afirma. Isso quer dizer que todas as vezes que Jesus se assenta para observar o meu e o seu coração, ele cria um conceito afirmativo. Jesus, ele não trabalha com achismo. Não, eu acho que a motivação do pastor Tiago é essa. Não, eu acho que a motivação do pastor Ronier é essa. Não, eu acho que a motivação da Renata é essa, da Letícia é essa. Não. Quem acha é a gente. Jesus tem certeza. Jesus não precisa achar. Quem acha somos nós. Eu acho ele chato, eu acho ela fofoqueira. Não, eu acho que ele falou mais do que devia. Jesus, ele não precisa achar, ele sonda, ele sabe quantos fios de cabelo a gente tem na cabeça. O salmista vai dizer que ele sonda e esquadrinha o nosso coração. É por isso que ele não acha, ele afirma. Afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros.
não só dos ricos, de todos. Jesus afirma. Não adianta eu e você dizer, não, mas Jesus pode ter se enganado. Ele não se engana. Não existe injustiça nele. Não, Jesus, você não está sendo justo. Impossível. Você criou uma concepção errada, Jesus. Impossível. E ele vai dizer: todos deram do que lhe sobrava, mas ela da sua pobreza deu tudo o que possuía para viver. O quarto ponto é uma avaliação, irmãos, do que é a sobra da nossa vida. Jesus está dizendo: eu não trabalho com migalhas, com fatias, com parcialidades. Cabe nessa noite eu e você fazermos uma avaliação se aquilo que nós temos dado para Deus é sobra ou se é tudo. Tem gente que fala assim: pastor, agora eu quero servir pouco, sabe, pastor? Não, eu quero segurar a mão, eu quero dar um passo para trás, sabe, pastor? Migalhas, sobras. Eu dou para Deus aquilo que eu não dou nem para um desconhecido. Jesus, ele está nos convidando a cada um, nas áreas da vida, naquilo que Ele tem nos dado, se o que nós temos depositado diante dEle, seja no nosso servir, seja na nossa leitura bíblica, seja no nosso tempo de oração, seja na nossa tratativa com pessoas, nos relacionamentos pessoais ou interpessoais, Jesus está dizendo: você está dando sobra ou não? É uma avaliação pessoal. Jesus, ele diz que cada um ia lá e entregava. Jesus não disse que era uma oferta coletiva, era uma oferta individual. Todos tinham acesso e individualmente eles iam e colocavam. Essa avaliação, mesmo você casado, você não pode fazer para sua esposa ou para o seu marido, você não pode fazer para sua mãe nem para o seu pai, é individual. É possível você estar no meio de pessoas que dá tudo, e é possível você estar dando sobra, porque é pessoal. Jesus não disse: alguns deram tudo. Jesus disse: essa viúva deu tudo. Essa viúva deu tudo. É pessoal, irmãos. Quem dera se a entrega fosse coletiva, juntasse o pouco que eu tenho com o pouco que você tem. A Deus não se engana. Ele está dizendo: eu só estou observando as suas intenções, as suas motivações. E o texto vai dizer: que da sua pobreza ela deu tudo o que possuía para viver. Pastor Giba, aqui da nossa igreja, eu compartilhando esse texto no discipulado com os pastores,
ele trouxe uma aplicação e também falou tanto ao meu coração. Ele disse: pastor, e tem mais. Ela não se preocupava com o amanhã. Ela não apenas entregou, Deus não apenas viu que dela não saiu sobra, pastor, ela viveu o hoje, ela deu tudo que ela tinha para viver. Ela verdadeiramente confiou que amanhã Deus vai prover. Ela não teve receio do amanhã. Ela não disse: deixa eu guardar aqui um pouquinho, porque eu não sei se Deus vai me abençoar. Ela não tinha dúvida da fidelidade de Deus. Ela não tinha dúvida da soberania de Deus. Ela não tinha dúvida que Deus iria suprir amanhã, depois de amanhã, na semana que vem, no mês seguinte. Ela não tinha dúvida. Ela não teve dúvida. Ela descansou, ela falou assim: eu não posso perder a oportunidade de dar tudo que eu tenho. É pouco, sim, aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus é tudo, tudo. Jesus está aqui. Talvez ao sentar diante de nós nessa noite, Ele está dizendo: por que tu preocupas com o dia de amanhã, meu filho? Não sou eu teu Deus? Não sou eu o Criador de todas as coisas? Não sou eu que tenho o céu e a terra na palma da minha mão? Não sou eu que sopro o fôlego de vida nas suas narinas todos os dias? Não sou eu que renovo as misericórdias sobre você? Não sou eu o regente, o governador de tudo? Por que tu preocupas? Porque você tem perdido noites preocupada, preocupado. Jesus está dizendo para algumas pessoas aqui: confia, entrega, descanse. Irmãos, há um convite para mim e para você nessa noite. E esse convite é: jogue as suas armas na mesa. Abre mão dos seus direitos na cruz. Entrega tudo e descansa em mim. Nunca foi sobre você. Eu nunca te desamparei. Entrega tudo. Para algumas pessoas, Deus está dizendo aqui: chega de sobra. Para algumas pessoas aqui, Jesus está dizendo: eu não sou o seu funcionário. Em dia que sim, eu toco em você, eu trabalho por você, mas tem dia que eu só te observo. Para outros aqui, Jesus está reafirmando que Ele não exclui. Não é sobre o que a gente tem, é sobre o que a gente entrega. E a grande verdade é que para algumas pessoas aqui, Jesus está dizendo: deixe que amanhã eu cuido de você. Viva o hoje. Seja fiel hoje. Entrega tudo hoje. Seu coração, os quartos escuros, as suas dúvidas, as suas crises,
as suas indagações. Deixa tudo. Entrega, entrega, entrega. Esse é o convite que Jesus nos faz nessa noite. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus?